Na questão 8, diz o seguinte: durante uma experiência, um cientista constatou que até determinado limite, a distância y em metro percorrida por uma partícula varia em função do tempo x em segundo, de acordo com a função y igual a x ao quadrado, com x maior ou igual a zero, cujo gráfico é o arco de parábola representado abaixo. Então, está aqui o arco de parábola. Assim, considerando as abscissas x de A e x de B, com x do A maior ou igual a zero e x de A menor do que o x de B, que está anterior. De dois pontos quaisquer desse arco de parábola, tem-se que a velocidade média, Vm, em metro por segundo, no intervalo de x de A até x de B, ou seja, nesse intervalo aqui, é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. X de A e o y de A, onde o y de A vai ser xa ao quadrado, e x de B e y de B, que vai ser xb ao quadrado, já que a função é y igual a x ao quadrado, ou seja, quando tivermos valores para x de A, então o y vai ser o quadrado desse valor aqui. Assim também acontece para B. Ele diz que nesse intervalo de A até B, isso representa a velocidade média da partícula, representa o coeficiente angular dessa reta aqui, AB, ok? Na letra A, ele pergunta: calcule a velocidade média, Vm, dessa partícula no intervalo de 2 a 6 segundos. Significa que quando o x for igual a 2, nós vamos ter o y igual a x ao quadrado, que era a representação da função. Então, nós vamos ter que o x do a ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, nós encontramos aqui o ponto A, que é x do A sendo 2, então, x ao quadrado dá 4. Então, o ponto A é 2 e 4. Analogamente, a gente faz com o B. Observe que o A aqui era 2 e ele quer no intervalo de 2 a 6. Então, o B tem que ser 6. X do B sendo 6, nós vamos ter o x do B ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Portanto, x do B, que é igual a 36. Logo, o ponto B é 6 e 36. X do B e o y, que será o x do B ao quadrado, que é o y do B. Ele diz que a velocidade média da partícula, aqui nessa pedaço de parábola, que ele está trabalhando com esse pedaço aqui, esse intervalo de A até B, ele diz que a velocidade média dessa partícula é igual a o coeficiente angular. Então, é só fazer o coeficiente angular entre A e B, onde nós temos y de B menos o y de A dividido para x de B menos o x de A, resultando em 32 sobre 4, que é igual a 8 metros por segundo. Na letra B, ele pede a mesma coisa, só que agora no intervalo de 2 a 8 segundos. Então, o A continua sendo 2 e 4, né? Porque o x do A é 2 e o y do A vai ser 4, porque o y do A vai ser xa ao quadrado. E agora o x do B vai ser 8.
Então, nós vamos ter que o x do b ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, que dá 64. Assim, o ponto B é 8,64. Agora, nós vamos encontrar aqui o coeficiente angular entre A e B. Como o A é 2,4 e o B é 8,64, então a gente faz y de B menos o y de A dividido para x de B menos o x de A. Então, o m é 66, aliás, 60 sobre 6, que é igual a 10 metros por segundo. Na letra C, ele quer que a gente prove que a velocidade média é igual a x do B mais o x do A. Como o coeficiente angular é m igual a y de B menos o y de A dividido para x de B menos o x de A, ele diz que nesse intervalo a velocidade média é a mesma coisa do coeficiente angular. Então, no lugar de coeficiente angular, a gente pode escrever como velocidade média. Mas nós observamos que o y do B é exatamente x do B ao quadrado. E o y do A é exatamente x do A ao quadrado. O x do B e o x do A são os valores que realmente vão ficar aqui embaixo. Então, a velocidade média, nós vamos substituir y de B por x do B ao quadrado, y do A por x do A ao quadrado. Então, continua aí, né? Observe que aqui se trata do quadrado da diferença de dois termos. Então, nós podemos escrever da seguinte forma: o produto, né, entre a soma e a diferença. E aqui embaixo continua a mesma coisa. Observe que você pode cancelar isso com tudo isso, ok? Então, vai ficar apenas x de B mais o x de A, ok? Na questão 9 diz o seguinte: efeito estufa é o nome dado à retenção de calor na Terra causada pela concentração de diversos tipos de gases na atmosfera. Entre os cientistas não há consenso, mas alguns afirmam que a emissão desses gases pode aumentar o efeito estufa e, consequentemente, gerar o fenômeno denominado aquecimento global. De acordo com as projeções mais pessimistas, a temperatura da superfície global pode aumentar em até 4,88 graus Celsius até 2100, comparado à temperatura média do ano 2020, aliás, do ano 2000, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC. Considerando essa projeção e que a temperatura do planeta aumentará linearmente em função do tempo nesse período, responda. Letra A. Em que ano teremos um aumento de 2,88 graus Celsius na temperatura? Bom, nós sabemos que em 2100, né, é em relação aí ao ano 2000. Está fazendo esse comparativo. Então, seria depois de 100 anos. Nós podemos fazer uma simples regra de 3 ou nos atentar ao conteúdo, usando o coeficiente angular e encontrando a equação da reta. Primeiro eu vou mostrar aqui como fica a partir de uma regra de 3. Observe que 4,8 graus Celsius são as projeções para depois de 100 anos. E 2,8 graus Celsius é para depois de quantos anos? Então, nós vamos fazer aí uma regrinha de 3, chegando aí ao resultado igual a 60 anos, ou seja, depois de 60 anos, ou seja, em 2060. Mas eu vou apresentar para vocês a outra forma de fazer, que é pela geometria analítica. Então, vamos considerar o gráfico. Fazendo com que o ano inicial, que é o ano 2000,
seria aqui o ponto inicial, e depois de 100 anos, então seria 4,8. Portanto, nós passaríamos com a reta aqui pela origem. Fazendo o coeficiente angular a partir dos pontos, nós temos o coeficiente angular é 0,048. Então, nós poderíamos aplicar na equação da